Votos de muito bom dia e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja consigo, nosso irmão, nossa irmã, tu que tens nos acompanhado quase todas as semanas e que não tens faltado de ver algum vídeo nosso. Nós temos muito prazer de poder aqui estar para levar mais uma vez a palavra de fé até a si, querido amado, e saiba que cada vez que nós estamos para nos apresentar a si, passamos uma luta enorme de formação em termos de oração, tanto preciso que o nosso íntimo seja pronto para que aquilo que nós vamos trazer até a si seja sólido, seja capaz, ou então a palavra que nós trazemos assim seja bem explícita e que o Espírito Santo que nos acompanha também esteja do seu lado para lhe dar o conhecimento necessário. Sim, humanamente somos limitados para explicar uma de toda coisa, mas o Espírito Santo, este sim, é suficiente capaz para te instruir, para te fazer entender, levar até a si aquele entendimento que tu precisas quanto à palavra que nós partilhamos. Queria dizer que tu és um abençoado e eu queria fazer lembrar que cada minuto que você passar diante deste vídeo, saiba que Deus está a falar contigo diretamente. Não é Deus eu, mas a sua palavra, a palavra de Deus é que está a falar consigo diretamente. Portanto, fica ali, não te distrai e acompanha o nosso vídeo. Este é o Ministério Palavra, Fé e Obras. O nosso objetivo é dar o conhecimento da palavra de Deus a si e você vai então colocar esta palavra em prática e ela vai criar a fé que depois vai então provar assim que as obras de Deus são perfeitas e não como as obras dos homens são, que começam mas não terminam. Mas Deus vai fazer o princípio, o meado e o final, porque a Bíblia declara que Ele é o alfa e ômega, ou então o princípio e o final. Não é aquele que começa e para, naquele que começa, continua e termina. Em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo a este mais um vídeo do Ministério Palavra, Fé e Obras. Pois é, irmão, como ia dizendo, que hoje é mais um dia abençoado, que vamos aprender algo especial e muito importante na nossa vida de filhos de Deus, ou na vida que o mundo nos identifica de cristãos, porque o mundo é que nos chama de cristãos, mas a Bíblia nos chama de filhos de Deus. Acredito que num vídeo já passado expliquei quando é que alguém se considera ou deve ser considerado como filho de Deus e quando é que alguém é criatura. Mas hoje vamos falar de um outro tema. Estamos em Salmos, portanto, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Este salmo vamos tentar aprendê-lo paulatinamente para que então tenhamos o conhecimento que Deus deseja nos dar. Estou a ler o Salmos 1, no versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje vamos falar sobre a primeira parte, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. No entanto, muitos entre nós temos andado no conselho dos ímpios, que quer dizer o seguinte, que nós somos pessoas que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e desde então a nossa vida foi dedicada a observarmos a palavra de Deus, a termos o temor, o respeito da palavra de Deus, fugirmos do pecado, mas acontece que muitas das vezes nós andamos no caminho dos ímpios, que quer dizer o seguinte: quando temos um determinado problema, em vez de lermos a Bíblia, ou em vez de nos unirmos a pessoas de fé, nós nos unimos a pessoas que aparentemente são cristãos, ou então são pessoas que respeitam a palavra de Deus, mas não respeitam a palavra de Deus. Vou dar-te um exemplo.
E havendo alguém, por exemplo, engravidado, porque a carne é fraca, mas o espírito é que é forte, a pessoa cai no pecado e engravidou, o que a pessoa faz? Em vez de ir a alguém que lhe pode dar uma palavra de fé em como fazer para que ele volte nas mãos de Deus, uma vez que pecou, estou a falar para aquelas pessoas que não são casadas, que não são legais no matrimônio, e por acaso há um envolvimento sexual entre mulher e homem, e aí vem a gravidez. Então, esta pessoa, em vez de ir a um irmão que é sólido, então forte na fé, para dizer: irmão, veja, ajuda-me porque eu fiz um erro, falhei, caí no pecado, qual é o conselho que tu me dás? Este irmão, que seria um bom caminho para ele, para dizer que não, a Bíblia declara que quando nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado, temos que ir a Deus, confessá-lo e então, depois desse arrependimento, depois de nos arrependermos, nós pedimos o perdão e Deus vai nos perdoar. A pessoa, em vez de fazer isso, ela vai àqueles irmãos que se dizem ser irmãos na fé, mas que não são. Ele vai fazer o quê? Vai buscar conselhos que lhe levam a piorar com a situação. Conselhos a pessoas que são ímpias, que eu estou a dizer, que estão na igreja, que se dizem ser irmãos, que se dizem ser fiéis à palavra de Deus, mas de fidelidade a Deus não tem nada. Então, este irmão que não é fiel a Deus, o que diz? Pá, você não é o único, pá. Você ainda é jovem, você tens ainda muito futuro para frente. Ter filho esse tempo, estás mal. Vais estragar a tua vida. O que tu podes fazer? Vai, tira-lhe essa gravidez. Você ainda terá muitos filhos. Isso aqui eu também, quando engravidei, fiz assim. Também foi um descuido, mas não podia estragar a minha personalidade, não podia meter a minha família em problema por causa de um filho indesejado. Não, faz isso e aquilo. Este irmão ou esta irmã que dá esse conselho é um ímpio ou uma ímpia, porque está a dar-nos um conselho que não é justo. Então, eu não posso mais optar em pessoas do gênero quando eu estou fraco, peço uma ajuda a eles me dão uma ajuda que, em vez de me levantar a moral, me enfraquece mais, me leva, ou então me piora no pecado. Dou mais um outro exemplo. Alguém que, por exemplo, está com um problema financeiro, diz que, olha, eu estou a viver com a minha esposa, mas vejo que as finanças não estão em condições, porque tenho que comprar isso, tenho que pagar aquilo. O que a pessoa diz? Irmão, eu também vivo assim. Olha, pegas o endereço à parte com a sua esposa e você põe alguém na casa onde você vive, no endereço que está no teu nome, e você vai viver com a tua mulher. Pelo menos o dinheiro que vai receber daquele homem, daquela pessoa que vai ficar no teu endereço, vai te ajudar muito e você vai trabalhar. Estes são conselhos diabólicos, porque estarás a roubar o Estado e estarás a pecar diante de Deus. Então, nós encontramos várias pessoas que, mesmo no nosso olho de pessoas, na nossa maneira de ver, nós podemos nos confundir, porque a Bíblia declara que o diabo se transforma em anjo de luz, ou pode transformar-se em anjo de luz. Então, o que é anjo de luz? É quando nós pautamos a nossa vida a achar uma certa pessoa como sendo o caminho para nós, ou então a direção certa quando temos um problema, enquanto que nada disso. Atrás desta pessoa, ou então por trás dos seus conselhos, há um espírito maligno que lhe conduz para então trazer maus conselhos às pessoas. E você vai dizer: não, mas como é possível aquele irmão da igreja, como é possível aquela irmã da igreja pode dizer isso, pode fazer aquilo? É o diabo que se transforma em anjo de luz. Repito, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquela pessoa que não anda, que não faz as coisas, não pede conselhos aos ímpios. Por isso que eu estou a dizer sempre que o ímpio é um irmão ou a irmã que está na igreja. O ímpio é um irmão ou uma irmã que está a falar bem da Bíblia, mas o que ele fala da Bíblia ele não pratica, mas o que ele faz da Bíblia também às vezes é pegar uma história mal contada que ele não entendeu, pega essa história e vai contar às pessoas para querer insinuar as pessoas a cometer mais pecados ainda. Eu vou ler consigo um texto que está em Isaías, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 30, que diz assim. Vamos passar primeiro para o capítulo 31, primeiro versículo, que diz assim:
Ai dos que deixam o Egito a buscar socorro e se estribam porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Então é isso ali. A pessoa, em vez de buscar a Deus, em vez de entrar em oração, pedir perdão, procurar a sua solução em Deus, esta pessoa vai buscar socorro nos cavalos, vai buscar socorro em coisas poderosíssimas. Meu pai tem dinheiro, a minha mãe tem, o meu primo vai fazer aquilo, aquilo e aquilo, aquilo. Vão se estribando em pensamentos nulos e nulos e nulos e nulos. No entanto, querido amado, eu estou a dizer que não te apoies nesse tipo de pessoas. Entre em oração, peça a Deus uma direção e Deus vai falar, porque Ele é bom para dirigir qualquer um de nós. Eu te abençoo desde já. Eu sou o irmão Milton, ou então irmão Fidel, para muitos que assim me chamam, e eu declaro já uma bênção muito grande na sua vida, porque você pautou a tua vida na palavra do Senhor. Não busca o conselho de pessoas que se dizem ser irmãos e irmãs, mas não tem nada de irmão na vida deles. O apóstolo Paulo está a dizer que com essas pessoas nós não podemos andar. Que Deus mais uma vez te abençoe, em nome de Jesus Cristo.